Boa noite, irmãos. Vamos nos abaixar nossas cabeças agora, orar ao nosso Deus, pedindo para Deus preparar os nossos corações para a palavra que vai ser falada hoje à noite. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor, és Tu, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso, Santo somente o Seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós com Tua graça e favor. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque estamos na Tua casa hoje, Senhor, para ouvir da Tua palavra, para nos colocar diante de Ti, Senhor Deus, nos humilhar diante do Teu amor e te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós mesmos, nós sendo tão pecadores, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, fala aos nossos corações no culto desta noite, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a palavra ao nosso presbítero.
Boa noite, amados irmãos. Hoje eu vou ler Provérbio 28, 13. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixará, alcançará misericórdia. Meus irmãos, o que esconde as suas falhas e seu pecado, jamais terá uma vida de realidade. E faz, porém, aquele que é ciente das falhas e erros que comete e confessa os seus pecados, esses alcançará misericórdia. Que o Senhor Jesus nos ajude e sempre reconhecer os nossos erros e pedir perdão. Amém. Nosso bom Deus, nosso Pai eterno, mais uma vez aqui na tua casa, juntamente com nossos irmãos, eu te agradeço por ter nos trazido em paz, meu Deus. Nesse momento, quero que nosso bom Deus esteja sempre ao lado de nossos queridos irmãos e quero te agradecer também pela vida que nós temos e que Deus abençoe a palavra que o pastor vai trazer. Amém, Senhor. Agora eu entrego. Vamos nos colocar de pé. Nesse momento você vai ter, se você trouxe seu dízimo, veio preparado para o seu dízimo, a sua oferta, é o momento de depositar diante do altar. Vamos cantar o hino 144. Que segurança tem em Jesus. Tá certo? Não, peraí, meus irmãos, desculpa, vamos novamente. Que segurança tenho em Jesus, por nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história, cantando assim. Cristo na cruz.
obrigado, Deus, pela Tua palavra, muito obrigado porque podemos estar na Tua presença, Deus. Abençoa, Deus, ao pastor dessa igreja, ao conselho dessa igreja, para utilizar com sabedoria todos os dízimos e as ofertas que foram lançadas aos seus cuidados. Abençoa o conselho dessa igreja, abençoa os presbíteros, abençoa o pastor João, Deus, com muita sabedoria para usar todos os dízimos e as ofertas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus, amém. Amém. De Cristo, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Cantando esse louvor, a gente não precisa ser reconhecido diante de ninguém, a gente só precisa que as pessoas reconheçam Deus através das nossas vidas. E vamos pedir isso a Deus, porque isso é um trabalho de todo dia. É a gente fazer as pessoas olharem as nossas vidas e visualizarem Jesus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos
Vamos cantar agora, entoar a Deus o cântico que diz que não há Deus maior. Nosso Deus é maior sobre qualquer coisa, sobre qualquer circunstância. E nós temos que louvar isso a Ele e acreditar nisso, para que a gente caminhe cada dia mais confiantes de que Ele está à nossa frente lutando por nós cada passo que a gente dá. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor. Amém. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti agora. Te pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações nessa noite, Senhor, agindo na vida de cada irmão aqui presente, abençoando, suprindo, Senhor Deus, cada uma das suas necessidades. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes o que cada um veio aqui buscar hoje, Senhor Deus, nesta noite. Fala conosco, Senhor. Age nas nossas vidas, Senhor Deus. E que haja transformação, Senhor Deus, através da Tua palavra. Cuida de nós, abençoa o Teu servo que vai trazer a palavra a nós. Fortalece-o, fala através dele para os nossos corações. É tudo que eu te peço, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor.
Boa noite, meus amados irmãos. As crianças, então, saem com a professora e a auxiliar. Tem professora e auxiliar aqui, queridos. Glória a Deus. Crianças até os 10 anos, né, irmãos? Algumas, às vezes, já cresceram um pouquinho mais e elas querem ir juntas, né? Queridos, é uma alegria nós estarmos aqui no culto agora. Tivemos aqui na escola bíblica e o assunto era quente, né, irmão? O assunto é difícil de engolir, né? Toca na nossa ferida, toca nas nossas situações e é o que temos que aprender e evitar, né, irmãos? Evitar fofoca e fofoqueiro não é uma batalha fácil, né? Então a gente vai continuar nesse estudo, mas o que nós vamos tratar hoje, queridos, no culto aqui, não está bem nesta linha, né? Tem a ver com igreja, porque o teor do assunto é o que atrapalha o crescimento da igreja. O que nós vamos tratar no culto agora aqui é o que faz uma igreja avançar, ser relevante e crescer, né? Lá é para evitar, né? E agora nós vamos falar de uns assuntos aqui muito importantes que o apóstolo Paulo nos ensina. Então vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus, e vamos abrir as nossas Bíblias lá na segunda epístola do apóstolo Paulo. Vou tomar aqui, irmãos, a água. Segunda epístola do apóstolo Paulo, primeiro capítulo, né, queridos? Do versículo 3 ao 6. Como eu sei, irmãos, que não tem como ir mais além do que o versículo 6, então nós vamos ler somente até esse versículo, e tem grandes lições, grande sabedoria de Deus para nos ensinar através dessas palavras do apóstolo Paulo. Eu tenho plena certeza que se você veio aqui na igreja hoje com vontade de querer ajudar pessoas, está aqui a sua chance de aprender e ver e entender que você pode, e pode com coisas muito simples, coisas que você tem na vida, na sua caminhada com Cristo e na jornada, na caminhada do dia a dia. Segunda epístola do apóstolo Paulo, o capítulo 1, do 3 ao 6, eu vou ler, e os irmãos só acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Vamos orar, meus amados irmãos. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças e mil graças por esta noite. Graças pelos irmãos que saíram das suas casas, estão aqui no templo, adorando, bendizendo, glorificando o teu nome.
Nós, ó Deus, sabemos e sentimos o frio que está lá fora, mas cremos, ó Deus, que dentro da tua casa, o teu Espírito aquece as nossas almas, os nossos corações, e nós queremos agradecer ao Senhor, porque em todo lugar do mundo, nesse momento, está acontecendo adoração na tua presença. E queremos orar também, agradecer pelos irmãos que estão nas suas casas, assistindo, participando do culto online, Senhor. Graças te damos pela vida deles, porque não estão jogando o seu tempo fora em coisas mundanas, programas profanos, mas buscando se alimentar do Senhor. Que esta palavra aqui anunciada, Senhor, venha encontrar morada nos nossos corações, mas não só morada, mas que venha se transformar em prática, porque nós sabemos, ó Deus, que em todo lugar há sofrimento, em todo lugar há angústia, em todo lugar há tribulação, há aflição. Vivemos num mundo, gostemos ou não, que rege, que vive situações quando uns estão bem, outros estão sofrendo. Quando outros estão, ó Deus, saindo da tribulação, às vezes pessoas perto de nós estão entrando em outras aflições e tribulações, e o Senhor quer nos usar como instrumentos, como vasos de bênção, como canais para levar, ó Deus, a tua gloriosa e bendita palavra. Que os meus irmãos, as minhas irmãs, todos, sem exceção, possam sair daqui cheio do teu Espírito, Deus. Que toda obra satânica, diabólica, toda obra que tenta, Senhor, atrapalhar, tenta, Senhor, cegar, tenta, Senhor, trazer, ó Deus, confusão na mente e no coração do teu povo, seja repreendido pelo teu nome, Senhor, e possamos nos sentir leves, agraciados, abençoados pelo Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas irmãs. Irmãos, uma das coisas que nos intriga e nos coloca uma pulga atrás da orelha é quando nós encontramos pessoas vivendo grandes tribulações, grandes lutas, grandes problemas, coisa séria, coisa difícil. E nós olhamos para elas e parece que aquilo não atinge elas como deveria atingir. Não abate ou não coloca elas no chão. Elas levantam a cabeça e continuam em frente. Isso nos chama a atenção, irmãos. Nem é tanto por causa da tribulação e do problema, nem a causa porque aconteceu, mas como ela consegue tocar o barco, tocar a vida para frente, mesmo numa situação tão complexa. Porque nós, às vezes, começamos a ficar preocupados, irmãos, porque não deu para guardar um dinheirinho a mais esse final do mês. Mês passado eu guardei e nesse ficou no 0 a 0. Tem gente vivendo no cartão já há mais de um ano, conseguindo suportar a pressão todos os meses, mas nós achamos que estamos com problemas, porque não deu para engordar um pouquinho mais a poupança, né, irmãos? Mas tem gente com sérios problemas, Tem algumas irmãs que faz uma tempestade, o lar fica, parece que um campo de batalha, porque ela está com enxaqueca, né? E aí você encontra algumas irmãs com sérios problemas de doenças, até incuráveis, que não sabe quando vai ter solução aquilo, e tocando o barco para frente, ajudando o esposo. Isso nos chama a atenção, irmãos. Nos chama muito a atenção. Isso é um alerta para mim também como pastor. Eu, há umas 2 ou 3 semanas atrás,
Eu compartilhei essa experiência lá na congregação, mas não falei aqui para os irmãos. Eu me levantei naqueles dias, irmãos, que você sabe que você um dia também se levantou e não é normal, ou é muito normal você encontrar esses dias na sua vida. Eu não estava bem. Sabe aquele dia que você não está legal? Era uma sexta-feira e eu levantei, parece que dormi com os pés destapados, eu não estava bem. Não sabia o que era, mas eu não estava bem. Aí eu, como normal, fiz as minhas coisas em casa, disse, olha, hoje eu vou orar até na igreja, porque eu não tenho espírito nem para orar em casa, eu vou orar na igreja. Vim para a igreja, e quando tu não está bem, é muito perigoso o que você vai falar, queridos. É muito perigoso com quem você vai conversar, ou as palavras que você vai proferir. Porque talvez você vai fazer coisas, vai falar coisas, que você vai se arrepender. E talvez é uma ida sem volta. Você pode até se arrepender, mas não reverte a situação. Então, muito cuidado quando você não está bem. Muito cuidado. Conheça-se a si mesmo. E eu não estava bem, irmãos. Eu saí, vim então para a igreja e disse, vou orar. Quando eu fiz posição para orar, antes de eu orar, Deus falou na minha consciência, no meu coração, e disse assim, tem gente que está pior que você. Tem gente que está vivendo tribulação muito pior que você. Aí aquilo me assustou, eu disse, então eu não vou falar nada hoje. Eu vou ficar na presença de Deus, adorando, e é só em espírito, não vou abrir a boca para falar nada. E assim eu fiz, queridos. Eu me dobrei, me ajoelhei e fiquei ali, quietinho. Porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa, eu ia falar besteira. Então eu não vou falar nada, principalmente para Deus. Aí, queridos, o dia passou, nós não esquecemos das coisas, né? Voltei para casa, à noite, já lá pelas umas 9, 10 horas, eu estava pegando umas coisas no carro, e eu saio, né, ali, caminhando no condomínio, indo até o estacionamento, e está descendo um rapaz, esses rapazes que têm moto e fazem entrega de lanche, né, e com aquelas mochilas nas costas, que é uma coisa quadrada, né, e ele estava descendo do apartamento, bem na hora que eu estava saindo, descendo de uma entrega, e aí ele estava com dificuldade de caminhar, então eu assegurei a porta para ele, e ele passou. E ele vinha arrastando uma perna, irmão. Eu disse, mas que coisa louca esse negócio aí. E sem calçado, um frio de cortar, eu disse, amigo, o que está acontecendo, amigo? Está com algum problema? Eu disse, rapaz, semana passada, quebrei o pé. Eu disse, um cara, não me viu, bateu, eu caí com a moto e quebrou o pé. E aí eu enfaixei. Eu disse, meu amigo, mas você está fazendo entrega desse jeito? Ele disse, rapaz, nasceu um filho, faz pouquinho tempo, recém-nascido, e precisa de comida, precisa de pão na mesa. Eu tenho que me virar. Ele disse assim, eu não tenho de onde conseguir, eu tenho que tocar o barco. Eu disse assim, mas meu amigo, como é que tu consegue andar de moto com esse pé quebrado, enfaixado aí? Ele disse, não é problema, porque esse aqui não é o pé que faz as marchas, esse aqui é o pé do freio, só. Ele disse assim. Eu disse assim, rapaz, e ele se foi, irmão, tocando, ia tocar a noite inteira, fazendo as entregas dele para ganhar o pão dele. E aí Deus trouxe a memória. Tem gente pior que você, com sérios problemas, com dificuldades. Eu disse, rapaz, vai na paz de Deus, vai na paz do Senhor, que Deus te guarde. E ele foi, irmão. Não sei o nome, quem é a pessoa. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado para não começar a falar coisas, não achar que você é a pior pessoa do mundo.
sempre existe pessoas que estão com sérios problemas. Se nós dermos uma olhada, irmãos, nessa segunda carta do apóstolo Paulo, e você fizer uma análise, não precisa ser muito profunda, não precisa você ler 500 comentários e buscar muita informação, você vai perceber que a linguagem de Paulo muda. A primeira carta do apóstolo Paulo, a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele é muito duro, irmãos. É muito direto. Você percebe que a igreja está passando por uns sérios problemas e ele queria tratar aquelas questões. Então ele fala, aponta situações, porque a igreja, existe briga entre irmãos. A confusão, falsas doutrinas, má interpretação sobre os dons do Espírito, falta de amor, carnalidade, imaturidade, irmãos, e por aí em diante. Problemas de família. Paulo trata questão por questão, mas de uma maneira mais rigorosa, mais firme. E se você não sabe, Paulo manda Timóteo para tentar resolver o problema. Timóteo é enviado por Paulo para tentar dar a solução. Não conseguiu nada. Um jovem, inexperiente. Aí então Paulo não desiste da igreja. O que ele manda? Tito. Disse: Tito, Timóteo não conseguiu dar resposta, vai você. E Tito então vai. Dentro daquilo que ele podia fazer, Tito dedica um tempo. Mas diz a segunda carta que Tito veio com outras informações. Houve uma mudança. As coisas melhoraram. Tudo aquilo que Paulo escreveu teve resultados, irmão. E Tito veio contar isso para Paulo. Paulo tinha um amor muito intenso pela igreja de Corinto. E aí, queridos, quando nós vamos ler a segunda carta, a gente percebe que a linguagem é outra. O assunto é outro. Paulo começa a falar muito sobre consolação, sobre conforto. Só para você tentar entender, na segunda carta ele escreve 29 vezes, irmãos, a palavra consolação. Conforto. Só nos versículos que nós lemos, do 3 ao 6, ele escreve 8 vezes esta palavra. Dizendo e mostrando que em meio a tribulações e dificuldades, nós podemos ter uma outra ótica. Paulo não está vivendo dias fáceis, irmãos. Não. Continua com sérios problemas. Mas ele vai mostrar, queridos, que nós podemos extrair do meio de situações adversas, dificuldades, podemos extrair e enxergar a ação, a manifestação de Deus. Porque muitas das vezes nós nos concentramos no problema, mas não paramos para pensar como é que aquele problema não consegue me destruir. Entendeu? Eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui no templo têm problemas, têm tribulações, têm aflições, têm dificuldades, mas estão aqui. Eu tenho certeza que os irmãos que estão nos assistindo é a mesma coisa. Tem seus problemas, tem suas dificuldades, às vezes de cunho familiar, às vezes de cunho religioso, até no meio da congregação, às vezes no trabalho, às vezes com a vizinhança. Todos nós temos. E aí Paulo começa a falar, queridos, que tem como nós extrairmos coisas boas. Paulo é a carta que ele mais fala da vida dele pessoal. É a segunda carta aos Coríntios. Não existe outra carta que ele fale tanto sobre a pessoa dele,
Mas é interessante que ele não pega glória para ele. Ele sempre vai usar as questões pessoais, mas vai dizer que as soluções estão todas no plural. Ele usa nós, fomos. Mas ele está tratando de questões que ele está vivendo. Problemas, situações. E irmão, isso aqui é muito importante. Essa palavra de Paulo, ela é atual, queridos. Porque quando Paulo vai falar em Efésios, lá em Efésios, que nós gostamos de citar muito, os que fomos abençoados, né, nas regiões celestiais, ele está falando de um passado. Está tratando de coisa que aconteceu. Pedro, quando vai tratar de bênçãos espirituais, ele vai falar de futuro. Pedro fala sobre isso, que nos esperam bênçãos futuras. Mas Paulo vai tratar nessa carta de questões do aqui e agora. E é o que nós precisamos, irmãos. Não adianta, irmãos, vir com promessa que nós não sabemos quando vai se cumprir. É importante, tem relevância. Mas eu estou vivendo eu agora. Estou vivendo o momento. Eu tenho um problema para resolver com o meu marido, as mulheres que são casadas, ou os maridos com a esposa, ou os pais com os filhos, e o negócio tem que dar resposta hoje ou no mínimo amanhã, está entendendo? Eu não posso esperar muito tempo. Então Paulo vai tratar de questões do aqui e agora. Que nós, eu e você, podemos ser canais de bênção, instrumentos de Deus para a vida das pessoas. Porque algumas lutas você já superou, meu irmão. Algumas lutas não te assustam mais. Quando as pessoas falam para você assim, olha pastor, sabia que o Brasil está vivendo uma crise? Olha pastor, sabia que o Brasil vai viver uma outra crise? Olha pastor, o coronavírus está matando. Algumas coisas você já superou, você já cresceu o suficiente para saber que é normal na vida. Então, com essas experiências, você pode ajudar pessoas. Então, o apóstolo Paulo aqui, queridos, vai nos ensinar. E não é algo novo, queridos, porque Deus quer que nós tenhamos uma palavra de consolo e de conforto para as pessoas. Deus quer. Tanto que em Isaías, abra sua Bíblia em Isaías 40. Abra lá sua Bíblia em Isaías 40. Isaías 40, lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 40. É uma ordem de Deus. E se os irmãos não sabem, a palavra que Paulo está usando é a mesma palavra, se você for olhar a tradução na Septuaginta, que é uma tradução grega, né? É a mesma palavra. E diz o texto assim, Isaías 40 e o versículo 1, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. É uma ordem. Consolai. Console meu povo. Irmãos, então eu quero, junto com os irmãos aqui, extrair desse texto, queridos, como nós podemos, como você pode, levar consolo e conforto para as pessoas. Como nós podemos? Eu acredito que você quer fazer isso. Eu acredito que você entende que essa é a sua missão. Tanto que o Espírito que habita em nós é chamado de o Espírito Consolador. Entendeu? Olha aí. Então, se a pessoa buscar em ti consolo, ela tem que encontrar. Entendeu? Porque o que está dentro de ti é o Espírito da verdade
e o Espírito Consolador. Tem que encontrar. Por isso que Deus dá a ordem. Por isso que Paulo vai nos ensinar. Por isso que Paulo vai nos mostrar, mesmo vivendo em dias amargos, irmãos. Então, como podemos levar consolo e conforto para as pessoas? Irmãos, através das promessas de Deus. Paulo começa o texto assim: bendito. A palavra bendito aqui é louvor, irmão. É adoração, é música. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, mas no plural. Misericórdias. Ele não age uma vez só. Toda hora está agindo com misericórdia. Nós estarmos aqui já é misericórdia. Tu voltar e chegar em casa já é misericórdia. Entendeu? Tu levantar amanhã já é misericórdia. Então, Paulo diz: o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. De toda. Toda. O que é toda? Toda. Qual é o teu problema? Então há consolação para ti. Então, irmãos, Paulo invoca e chama não as virtudes da igreja. Ele diz: não, eu vou falar daquele que faz e é Senhor de todas as promessas. Ele prometeu, ele disse e vai consolar. Então nada pode, irmãos, parar uma pessoa que está debaixo de uma promessa. E você pode dizer isso para as pessoas. Agora, irmãos, presta atenção agora aqui no que eu vou falar. Isso é libertador. Como diz um amigo pastor, isso tu não encontra no YouTube nem no Google. Você pode ficar tranquilo. Existe uma diferença, irmãos, e Paulo embute na mesma palavra, tanto consolação como conforto, no grego é a mesma palavra, mas há uma diferença, sutil, mas existe, que no grego está a mesma coisa, mas para nós entendermos e compreendermos uma coisa da outra, então tem que haver uma explicação mais fácil. Irmão, consolo é uma coisa que alguns já dizem que é ter sinônimo de conforto, mas há uma certa diferença. Consolo é aproximação, é encorajamento. Tudo isso está embutido nessa palavra. É trazer uma palavra de esperança, fortalecimento. A pessoa está entregando as pontas, aí você vem com uma palavra de consolação, uma palavra de poder, e ela se reanima. Agora, conforto não fica só em palavras. Nós entramos para o campo da ação. Porque em alguns momentos a pessoa não quer a palavra. Ela precisa do gesto. Não basta eu falar, ela tem que sentir que eu estou presente. Como é que eu faço? Abraço ela. Agora sim, agora mudou o assunto. Eu tenho que tocar nela. Eu tenho que ajustar. Eu tenho que trazer conforto. Você vai entender rapidinho. O que é conforto e consolo? Eu comprei uma casa muito confortável. Não é palavra. Você se senta no sofá e quase se esconde nele. Seu rapaz, o negócio é gostoso. Eu não estou sentado na pedra. Estou sentado. Eu comprei um carro confortável. Por quê? Porque o que eu tinha antes, irmãos, parecia o carro dos Flintstones, né? Às vezes só faltava botar os pés para correr. Então, o conforto, há uma ação que tira a pessoa de uma situação desconfortável
e leva ela para um outro patamar. É isso que Paulo está dizendo, que o Deus que nós servimos, o Deus das promessas, não é só de palavra, irmão. E eu, irmãos, eu nunca mais me esqueci de como um pastor lá em Campinas explicou isso. Eu nunca mais me esqueci disso, para você guardar isso no seu coração e nunca mais esquecer. É mais ou menos como você vai fazer uma visita para um doente. É óbvio que os irmãos já fizeram isso. E aí a pessoa está no desânimo, não está bem, e você está ali levando uma mensagem, citando o texto, e a conversa vai, a conversa vem. Só que ela está numa posição já há 5 horas, e ela não tem força para mudar de posição, porque ela está doente. Aí você percebendo, porque ela não está quebrada, né? Se está com fratura, aí complica o negócio. Aí você ajusta o quê? O travesseiro dela, a cama ali que mexe, né? Você dá uma manivelada aí, ela levanta ou baixa. E aí ela, quando você encontra o lugar melhor para ela, diz assim, olha, fulano, aí está bom demais. O que você trouxe para ela? Não só o consolo, você levou para ela o conforto. Aí é que nós às vezes confundimos. Falamos muito, irmão. Citamos muito a Bíblia. Tem gente que fica decorando Bíblia dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. É um bestalhão. Mas não tem uma reação, uma atitude em meio à situação do sofrimento. Mas Paulo diz, o Pai do Senhor Jesus Cristo, Ele não é um Deus que fica só com palavras. Só com palavras. Ele age. Ele age. A promessa, irmãos, a promessa. E promessas e mais promessas para os filhos, para os servos dele. Vamos abrir nossas Bíblias nos Salmos aí, irmãos. Abra sua Bíblia no Salmo 34. Vamos abrir. Vamos abrir no 23, né, irmãos? Que eu acho que é mais conhecido de todo mundo aí, mas às vezes a gente passa batido, né? O Salmo 23. O Salmo 23, eu creio que os irmãos conhecem esse salmo de todas as formas. Vamos ler só o versículo 4, diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás, olha a promessa, mas não está contigo só por estar, irmão. Faz de conta, tá? Estamos juntos. Agora virou esse negócio, né? Estamos juntos, né, irmão? É só essa conversa, estamos juntos. Olha o que ele vai dizer logo após. O teu bordão e o teu cajado me com... A um estender, se cair, eu levanto. Você está entendendo, irmãos? Ah, por que o cara não tem medo? Mas não tem que ter medo. Entendeu? Porque quem está contigo diz, olha, mesmo que tu esteja no fio da morte, eu sou o bom pastor. Cajado e bordão é de pastor. Salmo é isso, né? Aí, nossa irmã. É. Vamos ver mais aí, irmãos. Salmo 34. Salmo 34 e o versículo 19. Salmo 34, versículo 19. O salmista Davi diz assim: muitas são as aflições mas o Senhor de todas o livra. Davi diz, é muitas.
Mas fique tranquilo. Ele não é um Deus só de palavra. Porque alguns parecem não se relacionando com objeto. Tem uns que pensam que a Bíblia é Deus. A Bíblia não é Deus, irmão. A Bíblia é a revelação de Deus. João tirou esse trauma, né? João disse, se nós escrevêssemos tudo que Jesus fez, não caberia. Ele falou, não caberia. Porque o homem dava um passo e alguma coisa acontecia. O homem dava uma palavra e alguém se... Não, então nós deixamos aqui para que vocês creiam. E crendo sejam salvos. Mas aqui está resumido. E Deus, ele é completo, irmão, não está resumido. Então, muito cuidado, irmãos. Há promessas. Salmo 94, abra aí, Salmo 94. Salmo 94. Olha só o que vai dizer o salmista, diz assim, versículo 19, irmãos. Muitos cuidados de dentro de mim se multiplicam. As tuas consolações me alegram a alma, diz ele. Irmãos, meus amados irmãos, a promessa, irmãos. Você não pode sair daqui, queridos, achando que o teu problema não pode ser resolvido. Pode ser sim. E seja de qualquer pessoa. Jesus mesmo disse isso, né, irmãos? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Jesus disse, não. Fique feliz. As lágrimas não vão te consumir. As lágrimas não vão te destruir. Porque Deus, quando vê lágrimas dos seus filhos, Ele manda consolo. Entendeu, irmão? Então, queridos, a primeira coisa que Paulo nos mostra, e é seguro para todos nós, é que Deus consola e conforta como uma promessa. Quem é que nos ensina isso na prática, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Evangelho de Lucas, o capítulo 22. Então, meus queridos e amados irmãos, quando todo mundo virar as costas para você, não pense que a fonte se esgotou, porque Jesus está vivendo esse problema aqui. Lucas 23, e o versículo 40. Lucas 22. Lucas 22. Eu estou lendo aqui o Salmo 22. Lucas 22, e o versículo 43. Lucas 22, 43, os discípulos já escambaram, largaram, e Jesus, ou na verdade, melhor dizer, Jesus pedindo que eles orassem com ele, mas vocês sabem da história, não aconteceu isso, estava praticamente sozinho naquela luta, naquela batalha, e diz o texto assim, Lucas 22, 43, diz, então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava. Na maior angústia de Jesus, irmãos. Diz que o suor se transformou em gotas de Deus. Viu aquilo. Esse consolo e conforto. Tem que mandar. Promessa.
promessa, meu irmão. Então você pode levar conforto e consolo para as pessoas através das promessas. Das promessas. Deus não abandona os seus, irmãos, e nunca vai abandonar. Deus não abandona. Muito pelo contrário, nos dias mais difíceis, mais Ele se apresenta com intensidade. Segunda coisa, queridos, através das nossas experiências. Aí Paulo, então, começa a falar do 4, ele vai, então, mostrar no 4, e depois o 6 também fala sobre isso. Ele diz assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. O 6, versículo 6 agora. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Irmãos, é por isso que Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu e você somos acometidos por aflição, tribulações, aflições, existe um objetivo de Deus, porque Deus vai nos socorrer, é promessa dele, Ele vai nos socorrer, Ele vai se apresentar, Ele vai abrir a porta, Ele vai fazer algo, mas para quê Ele vai fazer isso? Para você bater no peito e dizer, olha como eu sou abençoado, irmãos. Não, Paulo disse que isso acontece para que com essa experiência eu leve consolo e conforto aos atribulados, que estão vivendo situações semelhantes à sua, à minha. Irmãos, as nossas experiências, sejam elas as mais amargas, têm um objetivo de Deus, queridos. Só pode consolar uma mãe que acabou de perder um filho, uma mãe que já perdeu um filho. Porque quem nunca perdeu ainda não sabe o sentimento, não sabe a dor, não sabe o que está vivendo a pessoa. Mas agora quem perdeu e se recuperou, Deus agiu graciosamente, e aquilo não colocou a pessoa num desespero, enlouqueceu ela, ela tem capacidade, condições, experiência para dizer, fulana, beltrana, ciclana, dói, mas passa. Quem tem um marido que não vale nada, porque tem maridos que não vale nada, irmão. Assim também como tem esposa que não vale nada, mas tem homem que eu vou te contar. Trocado por centavo, está pagando muito, entendeu? E a irmã está vivendo uma situação complicadíssima, alguém que já passou por uma tribulação semelhante, tem condições de dizer, olha, fica firme. Vai acontecer. Vai passar. Um filho rebelde. Um patrão animal. E por aí vai, irmãos, doenças. Doenças. Então, queridos, Paulo diz, olha, as tribulações que nós passamos, Deus agiu a nosso favor. Passamos por aquilo, superamos aquela situação, para quê? Para que quando você encontrar um atribulado igual a você, com o mesmo problema, diz, rapaz,
esse negócio vai passar. Vai passar. Mas o dinheiro encurtou, mas ele vai esticar. Calma que ele vai esticar. Ah, mas eu não recebi a vacina ainda, né? Os que estão recebendo estão caindo doentes, mas tem que tomar cuidado. Quem já tomou já sabe, né? O nosso presbítero, ele tomou e está até agora doente ainda, está até agora tentando se achar ainda. Então ele pode dizer alguma coisa, entendeu, irmãos? Ele pode dizer alguma coisa. Você entende, queridos? Então Paulo está nos mostrando aqui, amados irmãos, que nós podemos sim, queridos. E nós às vezes precisamos disso, queridos. Eu preciso que alguém venha até a mim ou que diga alguma coisa que me traga consolo. Paulo experimentou isso, irmãos. Paulo experimentou isso. Paulo fazia isso, agia, mas também ele precisava disso. Você quer ver? A segunda carta aí de Coríntios, capítulo 7. Onde você está? Vai um pouquinho mais para frente. Capítulo 7, e o versículo... Capítulo 7, e o versículo 6. 2 Coríntios 7:6. Olha o que Paulo vai dizer aqui, irmãos. Agora, ele precisa disso. Lá está falando o que temos que fazer e ele faz. Agora ele está precisando. Ele diz assim, ó. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Paulo não sabia de nada que estava acontecendo, irmão. Aí Tito chega e diz assim, Paulo, o negócio lá melhorou, rapaz. E tem mais, as pessoas sentem saudade de ti. Estava tendo problemas, elas têm saudade de ti. Ele precisava disso, irmão. Precisava disso. Então nós podemos, com as nossas experiências, irmãos, nós podemos, queridos, levar consolo. Levar conforto. Se você passou por aquela situação, tem muita gente passando por coisas semelhantes. E você tem uma palavra. Como disse o apóstolo Paulo, eu carrego nas minhas costas as cicatrizes de Cristo. Você tem cicatriz. Não dói mais. Só faz lembrar daquele dia terrível. Então você tem uma palavra. Abra sua boca e diga como Deus fez você passar por aquela situação. Através da paciência, irmãos, no sofrimento. E o Paulo, então, ele continua ali, né, irmãos? Nós paramos ali no 4, melhor dizendo... Aqui no 4, no 6, melhor dizendo, nós paramos ali, né? Vamos continuar agora. Mas, versículo 6, 2 Coríntios 1:6, diz assim, mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo diz, com paciência, vocês conseguem, como nós conseguimos. Paciência. Porque há momentos, irmãos, que tu entra numa situação que não dá para te estalar o dedo e sair. Não dá, querido. Não tem como fazer assim, olha, eu quero mudar da água para o vinho. Não dá, querido, não dá. Tem que ter paciência. E às vezes, irmãos, nós agimos como agente do maligno. Para superar uma situação nossa, demoramos 1 ano, 2 anos. Para liberar um perdão,
Aí nós vemos uma situação bem parecida com o irmão está vivendo, e nós queremos dar uma de espiritual. Pô, irmão, mas tu é fraco, hein? Ainda está nessa? Mas presta atenção, querido. Você carrega até hoje as marcas dos problemas, mas nós não queremos ter paciência, ou não queremos ensinar a pessoa a ter paciência, porque tem que ter paciência, irmão. Se você entra num buraco de uma dívida, que é muito maior que os teus orçamentos, ou até as pessoas que te cercam, não vai adiantar você ficar gemendo, gritando, berrando, brigando com todo mundo. Tem que ter paciência, tem que esperar o momento, a hora, a oportunidade, o recurso, estudar a situação. Tem que ter paciência, irmão, para que consiga passar por aquele momento de tribulação. Paciência. E nós caímos numa armadilha, irmãos. Toda pessoa que sabe levar as questões, as situações com paciência, está demonstrando amor. Porque a primeira palavra que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, o amor é paciente. É paciente. Eu vou esperar o tempo da irmã para se recuperar. Esperar. Porque alguns superam fácil, irmão. Simples, mas outros não. Querido. Alguns dizem assim, olha, eu vou deixar de fumar hoje. E a pessoa nunca mais coloca foge. Mas tem gente, irmãos, que leva anos. Tem que ter paciência. Tem uns, irmãos, que tem um gênero que o diabo tem que aprender com eles como é que se comporta como um terror, tá entendendo? E aí demora para mudar aquele estilo de maneira de se comportar, de agir. Tem que ter paciência. Às vezes tem que tomar na cabeça 500 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, não sei quantas vezes, para poder conseguir entender que não é daquela forma. Tem que ter paciência, irmão. Então, queridos, na tribulação, nós agora temos que ter paciência. Ou você acha que uma pessoa que fica entubada 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, ela sai do hospital igualzinha como entrou? Claro que não, irmãos. Algumas nunca mais conseguem ser as mesmas. Paciência. Ter paciência. Ou tu acha que uma pessoa que perdeu uma perna, um braço, descobriu o namorado, o marido, seja quem for, está traindo, tu acha que é fácil, irmão? Demora, então tem que ter paciência, porque a ferida tem que cicatrizar. Então Paulo disse, é eficaz quando? Se tem paciência, tem que ter paciência. Porque Deus não faz as coisas assim de qualquer jeito, irmãos. Tem que ter paciência. E todos nós, quando menos esperamos, entramos num buraco, né, irmão? Às vezes, de repente, às vezes vamos cavando o próprio buraco, né? Aí nós queremos que as coisas se resolvam de uma hora para outra, não se resolve. Não se resolve. Queridos, para encerrar então, através dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, o versículo 5 ali, vamos encerrar então, diz assim, segundo Epístola do Apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 5, diz, porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Irmãos, nós achamos, isso é o que se prega em todo que é lugar, né? Que o que mais nos traz bênçãos, vitórias, são os milagres de Jesus, mas não, queridos. O que mais nos traz consolo, conforto
e vitória e salvação é o sofrimento de Jesus. É as dores de Jesus. É por isso que nós já falamos semana passada e tornamos a falar que o profeta Isaías diz no 53, pelas suas pisaduras nós somos curados, nós somos sarados. Está entendendo? Jesus sofre, Jesus passa o que passa, para que eu e você, para que nós recebemos da parte dele. Ele só vai para a cruz, irmão, para abrir a porta. Se ele não vai para a cruz, está todo mundo condenado. Está todo mundo no inferno. Então Jesus e o apóstolo Pedro diz isso, irmão. Pelas suas chagas somos sarados. É pelo sofrimento. Ele é o consolador dos sofridos. Então Jesus foi tentado, foi provado em todas as tribulações que você possa passar. E por isso que o autor diz, ele tem o poder, ele tem capacidade, ele consegue socorrer qualquer pessoa que passar por essas tribulações. Irmãos, as grandes vitórias às vezes nos dá problema. Enquanto a pessoa está... E é interessante que a palavra aqui, aflição, olha só que interessante. Aflição aqui, irmãos, o autor está dizendo o seguinte, que é como você está sendo pressionado contra uma parede, e se ninguém fizer nada, você vai ser esmagado. É coisa terrível isso. É uma pressão sem medida e tão forte, é que se não fizerem nada, não acontecer nada, você certamente será esmagado. Aí Deus age. Aí Deus faz. Aí Deus mostra. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, irmão. Muito cuidado para não cair nessa armadilha. Foi o próprio profeta Isaías que disse isso. Levou sobre si as nossas enfermidades. Enfermidades na alma ele levou. Então, irmãos, o sofrimento, a ressurreição de Cristo é que abre a porta. É por isso que as pessoas gostam mais do Natal, né, irmãos, do que da Páscoa, né? Do Natal do que da Páscoa. Mas, irmãos, o nascimento de Jesus foi glorioso. Diz que anjos cantaram. Mas o sofrimento de Jesus, o que tudo indica é que o Pai virou as costas e diz, carregue sobre você o pecado do mundo inteiro. Tem que suportar. Do passado, do presente e do futuro. Então, meus amados irmãos, toma cuidado para não achar que você só fala de vitória e está convencendo as pessoas. Não. Se você disser para ela assim, olha, você não imagina o que Jesus passou por ti. Não imagina. Diz o texto que quando ele foi julgado, irmãos, cuspiam na cara dele. Batiam na cara dele. Porrete na cabeça dele. Diz que os ossos das chicotadas ficaram expostos. Se enxergava os ossos. Que isso? A última gota de sangue se esvaiu. Por que ele morreu rápido? Mas, irmãos, passou a noite inteira apanhando. De soldados que foram treinados para massacrar o camarada. Treinados para isso. Não tem como. Então, queridos, é através do sofrimento. Porque você vai encontrar pessoas sofrendo.
É mais fácil você encontrar desempregado do que pessoas voando na benção. É mais fácil você encontrar pessoas com problemas de enfermidades do que gente curada. Porque gente curada e que está voando na benção não quer nada com você. Nem quer que tu bata na casa dele. Nem quer. Não, sai fora, amigo. Vai me passar essa coisa ruim aí, tá louco? Mas pessoas sofridas, irmãos. Então você tem que olhar para Cristo. Vamos encerrar então, irmãos. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo, nosso horário já se foi. Capítulo 8, e versículo 9, para encerrar de vez na carta. Segunda epístola de Paulo, 9, capítulo 8, versículo 9, diz assim, queridos: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Jesus fez tudo aquilo, irmão, para que nós se enchêssemos da sua graça. Passou tudo aquilo para que nós entendêssemos que há solução, até para a morte. A solução para tudo. Então é através do sofrimento, querido. Paulo, sofrimento. Eu passo o que passo por causa do sofrimento de Cristo. E Ele me renova, e Ele me fortalece. Ele transborda sobre a minha vida, a minha pessoa. Vamos fechar os olhos, irmãos, e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por essa noite, Senhor. Meu Deus, nós sabemos que a vida, Senhor, em alguns aspectos, ela é amarga. Ela é, ó Deus, muito complexa. As coisas não se ajustam como nós gostaríamos. E entra às vezes o desespero, o medo. Ficamos, ó Deus, sem dormir à noite, preocupados, ansiosos. Meu Pai, em nome de Jesus, que essa noite nós possamos sair daqui e nos transformar em instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, que levam ajuda, que levam consolo, que levam conforto para aqueles que estão vivendo tribulações, dores, tristezas, amarguras na alma, Senhor. Usa o meu irmão, usa a minha irmã, que deixamos de ser uma igreja superficial somente, Senhor. Que sejamos uma igreja que reflete o caráter, a missão, a obra de Cristo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Paulo cumpriu o seu mandato. E hoje nós estamos, ó Deus, na geração, no momento, na era de cumprirmos o nosso mandato, Senhor. Derrama sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, o poder e a graça do Teu Espírito, ó Deus. Que eles possam ter sempre uma palavra que levante as pessoas, que traga consolo e conforto às pessoas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor maravilhoso e bendito do nosso Pai, a graça manifestada na pessoa do Filho, e o poder e as consolações estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, queridos. Irmãos, então encerrando o nosso culto. Os irmãos do louvor vão cantar aí o último cântico. Tem as nossas programações semanais. A reunião de oração agora é toda online.
pode participar, coloque seu pedido e as outras programações estarão ali disponibilizadas nas redes sociais. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.